Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática do livro do BIR, capítulo 2, exercício número 23. Vamos enunciado. Determine os componentes x e y de cada uma das forças indicadas. Então temos três forças indicadas aqui. Vou numerar cada uma para a gente encontrar os componentes. Então essa vai ser a 1, essa vai ser a 2 e essa vai ser a 3. Então, começando pela força 1, para achar as componentes x e y, a gente tem um ângulo aqui, a gente vai fazer a decomposição, a gente tem uma componente que está aqui na direção x, que está junto com o ângulo, e vamos ter uma componente que está sem o ângulo, que fica aqui. Então, aqui é F1x, aqui é F1y. Então, F1x vai ser igual a pegar a intensidade da força, 260 newton, e multiplicar pelo cosseno do ângulo, porque está junto com o ângulo aqui, ó. Então, vezes o cosseno de 25 graus. Isso vai ser igual. A gente pode calcular aí, 260 vezes o cosseno de 25. A gente tem aí que vai ser 235,64 newton. Aí temos que a força F1y vai ser igual a pegar o 260, que é a intensidade aqui da força, e multiplicar pelo seno de 25, ó, tá sem o ângulo. Seno de 25, ó, é a medida oposta, tá vendo? Ó, oposta ao ângulo, sem o ângulo nos dá essa medida. Então, a gente faz o 260 vezes o seno de 25. E a gente tem o valor de 109,88 newton. Então, isso que a gente tem para a força 1. Para a força 2, né? Lembrando que as duas componentes estão positivas, ó, primeiro quadrante. A força 2 que está aqui, a gente vai ter uma componente aqui na horizontal e vai ter uma componente aqui na vertical. Aqui é F2x, aqui é F2y. Então, F2x, componente positivo, para frente, né? Vai ser a intensidade, o 180 newton, vezes o cosseno, ó, tá junto com o ângulo aqui, então, vezes o cosseno do ângulo, 60. Então, a gente vai calcular aí 180 vezes o cosseno de 60, ou seja, 90 newton. A gente vai ter que o F2y vai ser igual menos porque tá para baixo, negativo. Aí a gente vai ter menos o 180, que é a intensidade. Aqui tá sem o ângulo, ó. Então, que seria referente à medida oposta ao ângulo, o seno. Seno do ângulo, seno de 60. Então, a gente vai fazer menos 180 vezes o seno de 60. A gente vai ter aí menos 155,88 newton. Essas são as componentes da força F2. E a força F3, né? Seria a força referente a essa força aqui de 220. Vai ter duas componentes. Vai ter uma componente aqui na vertical e vai ter uma componente aqui na horizontal. Aqui é F3x, aqui é F3y. Então, F3x vai ser igual a intensidade, 220 newton. Tá para trás, então é negativo. E aqui, ó, agora com o x não tem o ângulo tá junto com o y. Então, é vezes o seno. A componente x está sem o ângulo, seno de 50. Então, a gente vai fazer menos 220 vezes o seno de 50. A gente tem aí que é igual a menos 168,53 newton.
E F3Y vai ser igual, também vai ser menos, tá para baixo. A intensidade 220. E o F3Y está junto com o ângulo, então eu multiplico pelo cosseno de 50. A gente vai ter o menos 220 vezes o cosseno de 50. Então a gente vai ter aí menos 141,41 Newton, que seria a componente aí Y da terceira força. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!